Há jogadores que passam uma carreira inteira à procura de um único momento de magia. Depois existe Lamine Yamal. Um rapaz que ainda nem chegou ao auge da juventude e já faz milhões de pessoas levantarem-se do sofá sem conseguirem acreditar no que acabaram de ver. Cada toque na bola parece desafiar a lógica. Cada arrancada faz os defesas esquecerem tudo o que aprenderam durante anos. E cada jogo deixa uma pergunta no ar. Estamos realmente a assistir ao nascimento da próxima grande lenda do futebol mundial? É impossível ficar indiferente quando a bola chega aos seus pés. Não importa se está encostado à linha, rodeado por 3 adversários ou pressionado por jogadores mais experientes e fisicamente superiores. Há sempre a sensação de que algo extraordinário está prestes a acontecer. E, na maioria das vezes, acontece mesmo. Tudo começa num simples controle de bola. Um toque suave, quase inocente. Mas basta um segundo para o estádio inteiro prender a respiração. O primeiro defesa aproxima-se cheio de confiança. Um movimento rápido do ombro e fica para trás. Surge o segundo. Yamal muda de direção como se estivesse a dançar. O terceiro tenta fechar o espaço, mas já é tarde. A bola continua colada ao seu pé esquerdo, como se tivesse sido criada apenas para obedecer aos seus movimentos. É nesses instantes que percebemos que não estamos apenas a ver um jovem talentoso. Estamos a assistir a um futebolista capaz de transformar uma jogada comum numa obra de arte. A cada partida pelo Barcelona, o cenário repete-se. Os adversários sabem exatamente quem precisam de travar. Estudam vídeos, analisam os seus movimentos e preparam marcações especiais. Mas, quando o árbitro apita para o início, tudo o que foi planeado parece desaparecer. Porque travar Lamine Yamal é muito mais difícil do que parece. Ele acelera quando ninguém espera. Abranda para atrair o adversário e, de repente, explode novamente. O equilíbrio impressiona. A visão do jogo surpreende ainda mais. Muitas vezes parece que vai rematar, mas prefere oferecer um passe perfeito para um companheiro marcar. Noutras ocasiões, todos esperam o passe e ele inventa um remate colocado que entra junto ao poste. É precisamente essa imprevisibilidade que o torna tão especial. Houve momentos em que parecia impossível ultrapassar uma defesa inteira. Mesmo assim, Yamal encontrou espaço onde ninguém via espaço. Driblou um, passou por outro, resistiu às faltas e continuou de pé. O público levantou-se antes mesmo da jogada terminar. Porque todos perceberam que estavam perante algo raro. Algo que não se ensina. Algo que simplesmente nasce com determinados jogadores. As comparações começaram cedo. Uns falam de Lionel Messi. Outros recordam Neymar nos seus melhores dias. Há quem veja detalhes de Ronaldinho, pela alegria com que joga. Mas talvez o mais impressionante seja precisamente isso. Apesar de ser comparado com gigantes da história, Lamine Yamal está lentamente a construir a sua própria identidade. Não tenta copiar ninguém. O seu futebol tem personalidade própria. Quando veste a camisola da seleção espanhola, a história continua. A pressão aumenta. As expectativas são ainda maiores. Representar um país inteiro não é tarefa fácil, muito menos para alguém tão jovem. No entanto, ele parece ignorar completamente o peso desse desafio. Recebe a bola com a mesma tranquilidade. Procura os espaços com a mesma coragem. E continua a fazer aquilo que mais gosta. Jogar futebol sem medo. Os adeptos espanhóis começaram rapidamente a acreditar que estavam perante o rosto da nova geração. Uma geração que quer devolver à seleção os dias de glória. Sempre que Yamal acelera pela ala, há esperança nas bancadas. Cada cruzamento cria perigo. Cada passe rompe linhas defensivas. Cada remate faz os guarda-redes suarem. Nem sempre termina em golo. Mas quase sempre termina em aplausos. No Barcelona acontece exatamente o mesmo. Companheiros experientes procuram-no constantemente porque sabem que, quando a bola chega aos seus pés, qualquer coisa pode acontecer. Há assistências brilhantes. Há golos espetaculares. Há jogadas individuais que ficam gravadas na memória dos adeptos durante muito tempo. O mais incrível é a naturalidade com que tudo acontece. Enquanto outros jovens sentem a pressão das grandes noites europeias, Yamal parece divertir-se. Liga dos Campeões. Clássicos. Jogos decisivos. Pouco importa. O brilho nos olhos continua exatamente igual. E talvez seja isso que mais assusta os adversários. Porque enfrentam alguém que joga com alegria. Alguém que encara cada defesa como um novo desafio. Cada drible parece um convite para tentar mais um. Cada corrida mostra uma confiança que normalmente só encontramos em jogadores muito mais experientes. Mesmo quando é travado por uma falta dura, levanta-se rapidamente. Sorri. Pede novamente a bola.
Como se dissesse silenciosamente que nada o vai impedir de continuar. Essa mentalidade conquistou os adeptos. As redes sociais enchem-se de vídeos dos seus dribles poucos segundos depois dos jogos terminarem. Comentadores procuram palavras para explicar aquilo que acabaram de assistir. Antigas estrelas do futebol elogiam a maturidade do jovem espanhol. E crianças em todo o mundo começam a imitar os seus movimentos nos campos de bairro. É assim que nascem os ídolos. Mas nem tudo é magia. Também existem desafios. Há quem tema que tanta responsabilidade tão cedo possa ser perigosa. O calendário é exigente. Os jogos acumulam-se. As expectativas aumentam todos os dias. Cada atuação brilhante faz crescer ainda mais a pressão para repetir o impossível na semana seguinte. No entanto, até agora, Yamal tem respondido da melhor forma possível. Com futebol. Com personalidade. Com decisões inteligentes. E, acima de tudo, mantendo os pés bem assentes na terra. Sempre que entra em campo, transmite a sensação de que ainda guarda mais truques. Quando parece não existir espaço, ele inventa um. Quando parece não haver solução, encontra uma linha de passe perfeita. Quando todos esperam o previsível, escolhe o inesperado. É esse fator surpresa que transforma simples jogadas em momentos inesquecíveis. Defesas experientes tentam fechar-lhe todos os caminhos. Mesmo assim, ele encontra uma pequena brecha. Um toque subtil basta para mudar completamente a direção da jogada. Um cruzamento preciso aparece do nada. Um passe milimétrico deixa um colega isolado. E, quando decide finalizar, fala com uma calma impressionante. Os adeptos do Barcelona já começam a acreditar que estão perante um dos maiores talentos alguma vez formados pelo clube. Não apenas pelo que faz hoje, mas pelo que promete fazer durante a próxima década. E essa promessa entusiasma o mundo inteiro. Porque o futebol vive de emoções. Vive daqueles segundos em que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Vive dos jogadores capazes de fazer o impossível parecer simples. Lamine Yamal oferece exatamente isso. Sempre que recebe a bola, há um silêncio breve antes da explosão. Um silêncio cheio de expectativa. Depois chegam os dribles, as acelerações, os passes impossíveis e os remates que fazem levantar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Poucos jogadores conseguem provocar esse efeito. Ainda é cedo para saber até onde chegará a sua carreira. O futebol já mostrou muitas vezes que talento, por si só, não garante uma história perfeita. Lesões, pressão e desafios inesperados fazem parte do caminho. Mas, olhando para tudo o que já conseguiu fazer numa idade tão jovem, torna-se difícil não sonhar. Talvez estejamos a assistir ao início de uma carreira destinada a quebrar recordes. Talvez este seja apenas o primeiro capítulo de uma história que ainda vai conquistar campeonatos, títulos europeus e, quem sabe, uma bola de ouro. Uma coisa parece certa. Sempre que Lamine Yamal entra em campo, ninguém quer desviar os olhos. Porque qualquer segundo pode transformar-se num daqueles momentos que ficam para sempre na história do futebol. Os adeptos vivem entre a emoção e a expectativa. Uns acreditam que já é uma superestrela. Outros preferem esperar pelo futuro. Mas todos concordam numa coisa. Cada jogo oferece uma nova oportunidade para testemunhar algo verdadeiramente especial. E se o presente já é tão impressionante, imagine apenas aquilo que o futuro poderá reservar para este jovem fenómeno. Agora diz-nos nos comentários qual foi a jogada de Lamine Yamal que mais te impressionou e achas que ele tem tudo para se tornar o melhor jogador do mundo. Se gostaste desta história e queres acompanhar mais momentos épicos, curiosidades e grandes emoções do futebol, subscreva o canal e volta para a próxima aventura dentro das 4 linhas.